Hoje o Matheus já falou um pouco, a gente está começando uma nova série, eu estou muito empolgado para ela, série chamada Tetris. Você olha o nome, pode não ter a menor ideia do que isso significa. Se você tem menos de, talvez, 20 anos? 25? Não é possível. Quem tem 25 anos tem a obrigação de saber o que é Tetris. Não é tão mais novo do que eu, por favor, né? Senão eu vou me sentir muito, muito velho. Mas quem nasceu talvez depois de 90, tem uma desculpa? Ok. Mas Tetris, se você não sabe, é aquele joguinho que a gente jogava, pelo menos eu jogava, que você tinha várias pecinhas que iam caindo e você precisava rodá-las, cada peça um formato diferente, até que elas chegassem numa posição em que se encaixassem com as peças que já estavam posicionadas. Você ia formando as linhas e as linhas iam desaparecendo à medida que você formava. Quem lembra? Quem tem ideia do que eu estou falando? Obrigado. Quem não faz a menor ideia, mesmo com a minha explicação, do que se trata isso, do que é o Tetris? Tem alguém? Acho que não, né? Que bom, então, ok. O slogan dessa série é quando as peças se encaixam. E a gente está pensando justamente nessa ideia que é tão valiosa para a gente, tão importante para nós, como igreja, especialmente também no Área Mais, a nossa estratégia, a maneira como a gente vive, funciona, e Matheus falou isso, às vezes, para a gente até tem mais valor, mais importância do que isso aqui que acontece no sábado à noite. Pode não parecer, mas realmente, para o nosso coração, para o meu coração como pastor e líder do Área Mais, eu valorizo mais a presença das pessoas nesse outro ambiente até do que aqui. É muito bom a gente estar aqui, eu incentivo você a vir todo sábado e trazer todos os seus amigos. Esse ambiente é para isso, é para você trazer os seus amigos, para eles se conectarem com Jesus através do que acontece aqui no sábado à noite. Mas sabe, existe um outro ambiente ainda mais precioso, um ambiente ainda mais valioso, um ambiente em que a gente realmente abre o nosso coração, vive quem realmente nós somos, sabe, de verdade, sem, às vezes, tantas barreiras entre nós. A gente realmente pode ser totalmente transparente e aberto nesse ambiente. É um ambiente de pequenos grupos. A gente chama carinhosamente de PGs. E são os grupos que se reúnem durante a semana nas casas das pessoas, às vezes numa lanchonete, numa cafeteria, num parque. O grupo da Beca, cadê a Beca? Está aqui. Volta e meia eles fazem isso, né? Agora o Silas tem apartamento próprio, né, pessoal? O cara, he's a grown man. Mas ele vai casar, inclusive, né? Em breve também, em nome de Jesus aí. Preparativos a todo vapor. Glória a Deus. Quando eu digo que há esperança, pessoal, é porque realmente há esperança. Você conhecer a Beca, você vai entender a graça de Deus na vida do Silas de uma maneira extraordinária, sabe? Então, você tem que continuar crendo nisso. Mas não solte meu tempo ainda, pelo amor de Deus. Me dá mais alguns segundos. Obrigado. E a gente vive esse ambiente, sabe? Às vezes eles se reúnem num parque ou numa lanchonete, numa cafeteria. Não importa o lugar, não importa necessariamente tanto o ambiente físico. Ele é até um elemento importante para a gente se sentir confortável. Mas independentemente de onde seja o encontro, o mais importante, o mais legal é o que acontece naquele lugar. Sabe? Se você faz parte de um pequeno grupo, você sabe do que eu estou falando. Não é transformador? Sabe, não é um lugar único, especial, não é um momento especial, e mais do que um momento do encontro, viver em PG, andar em PG, compartilhar sua vida com um pequeno grupo de pessoas, de talvez 6, 8, até no máximo 15 pessoas, é uma experiência sensacional. E durante 3 semanas a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu não quero fazer isso sozinho. Eu não quero simplesmente que você ouça uma pregação, uma mensagem, uma pessoa falando aqui durante um tempo a respeito do porquê você deve participar, ou se você já participa, porquê você deve continuar conectado a um grupo como esse, porquê você deve eventualmente incentivar que mais pessoas participem e esse grupo se multiplique, de repente até liderar um grupo. Eu não quero simplesmente fazer isso aqui de cima para baixo, na posição de um pregador que fala e tenta convencer vocês disso. Eu quero que vocês ouçam histórias reais, a vida real das pessoas que fazem isso, que participam disso, e como é o caso de tantos de vocês. E para esse nosso primeiro bate-papo sobre isso, a gente vai pensar um pouco na ideia de acolhimento, de como é essa experiência de chegar e ser recebido num ambiente como esse, num ambiente de pequeno grupo. Eu convidei algumas pessoas que viveram experiências legais nesse sentido, então eu quero convidá-las aqui. A Isabela, que participa do PG do Biel. Cadê o Biel? PG que era da Lorena e se multiplicou, era da Lorena, não é isso, ou da Lud? Da Lorena, que se multiplicou em 3, e agora, fica à vontade aí. Então agora são 3 novos PGs, a Isabela é membro de um desses PGs, já é uma co-líder, aliás, do PG do Biel. Temos a Vanessa, cadê a Vanessa?
Aê! Vanessa, que era do PG do Área Next, pessoal dos jovens adultos, PG do Milton, não é isso? Também se multiplicando agora. Do Daniel, desculpa, está se multiplicando agora. Do Milton também está multiplicando. São muitas multiplicações simultâneas, graças a Deus aí. E a Vanessa já é uma nova líder também de um dos grupos. E quero convidar também Lemuel e Poli, nosso casal goiano mais simpático que eu conheço. E são muitos casais simpáticos que vêm de Goiânia, mas esse é campeão. E não só simpático, mas casal missionário também. Eles são feras. Se você não os conhece bem, você precisa conhecê-los. Cata eles no final aí para você ouvir um pouco das histórias do que eles têm feito. São 2 servidores públicos, mas que já há algum tempo gastam suas férias, seus períodos de férias, fazendo viagens missionárias no Brasil e no exterior. Já foram para a África, já foram para o Nordeste, já foram para Amazonas, para mais algum lugar? Não, esses 3, né? Enfim, mas já fizeram várias viagens missionárias, dedicando as férias deles para isso. Depois a gente pode conversar outro dia sobre isso, não hoje, mas conheça esse casal, que eles são feras demais. E eu queria conversar um pouco com vocês hoje, porque todos vocês viveram experiências parecidas nesse sentido, a respeito de chegarem, alguns de vocês vieram de cidades diferentes, não são de Brasília, e quando a gente chega num lugar novo, seja numa cidade ou numa igreja que seja, a gente sempre tem aquele frio na barriga, né? Aquela dúvida, aquela pergunta, será que eu vou me encaixar? Será que as pessoas vão me receber do jeito que eu sou? Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou me integrar facilmente? Será que eu vou fazer amigos? É uma pergunta, pelo menos, que eu tinha quando eu cheguei aqui 5 anos atrás, vindo de outra igreja. E eu queria ouvir um pouco vocês, começar com quem está mais perto, com a Vanessa. Como foi, Vanessa? Você não veio de outra cidade, você já era daqui de Brasília, tinha amigos, não era uma pessoa sem amigos, desconectada, mas você chegou num ambiente novo. Como foi essa experiência? Foi, na verdade... Tá ligado? Tá. Eu fui convidada por um amigo para participar do PG do Dani, né? E, assim, a partir daquele momento, realmente, a minha vida mudou mesmo, porque eu já tinha um relacionamento com o Senhor, assim, mas era algo muito solitário, assim, a minha caminhada era muito solitária. E quando eu cheguei no PG, as pessoas, elas são todas muito receptivas, elas me receberam muito bem, me trataram muito bem, elas realmente me acolheram muito bem, né? Legal. Por mais que eu fosse de Brasília, era como a maioria do pessoal do meu PG não é de Brasília. Mas, assim, todo mundo foi recepcionado muito bem e isso fez toda a diferença. Porque a gente está aqui, às vezes, nessa caminhada, né? E não é fácil, assim. Todo mundo sabe que não é fácil, mas eu creio que Jesus tem um plano e Ele alinhou algo que estava um pouco desalinhado na minha vida e colocou esse pessoal para poder a gente seguir junto nessa caminhada aí. Eu estou muito feliz, porque eu acho que foi um presente do Senhor, realmente. E agora o desafio de liderar um grupo nessa mesma direção, né? Mas, assim, eu fico até bem tranquila, porque como eu estava muito com medo, né? Eu acho que a gente até ganha certa experiência para poder acolher essas pessoas também, porque como a gente estava, eu pelo menos tinha muito medo de não ser aceita, como eu não era em várias, acho que talvez até por um problema meu mesmo, eu não era muito bem aceita. Agora eu tento fazer isso com as pessoas que eu vejo que estão chegando e estão na mesma situação. Que legal, que massa. Poli, Lemu, como é que foi isso para vocês? Tenho que puxar a sardinha para o meu lado, porque eles eram do meu pequeno grupo, que era o melhor pequeno grupo da face da Terra, né? Razões óbvias, tinha a minha esposa nele, né? Não tinha nada a ver comigo, mas... Né? E o nosso PG recentemente também se multiplicou, e desde a multiplicação, Lemuel e Poli também estão liderando um grupo de casais jovens lá no Guará, o PG do One, né? Mas como foi essa experiência para vocês quando vocês chegaram? Lemuel chegou primeiro em Brasília, não foi isso? Vindo de Goiânia? Bom, boa noite. Bom, na verdade, eu estudei aqui em Brasília, fiz faculdade em Brasília, só que eu voltei para Goiânia. E nesse meu período, quando eu fazia faculdade aqui em Brasília, foi um período assim, muito difícil para mim, eu não gostava de morar em Brasília. Minha vida aqui se restringia ao UNB, então assim, não criei vínculo nenhum com Brasília. E aí voltei para Goiânia, quando a gente começou a namorar lá em Goiânia, mas aí fato é que quando a gente veio para Brasília, a gente tinha acabado de casar, a gente casou e veio imediatamente para Brasília. Então, assim, foi um período de muitas mudanças na nossa vida, que foi mudança de trabalho, casamento e mudança de cidade, né? Por mais que eu já tivesse morado aqui, mas era uma situação diferente agora. E aí chegamos aqui e fomos procurar a igreja. Ficamos 9 meses procurando igreja e... Nasceu? Não, tô brincando. Por quê, né, gente? Eu não entendo também. Verdade. Mas nasceu que foi quando 9 meses a gente conheceu a Tibe, né? E aí foi muito engraçado que nós viemos aqui num culto no domingo à noite e gostamos da igreja.
E aí eu falei, bom, acho que talvez seja essa igreja, né? Só que para você pertencer à igreja existe uma série de outras questões, né? Não é simplesmente você gostar de um culto e isso não quer dizer que você vai ser membro daquela igreja. E aí, quando foi na segunda-feira, a Poli entrou no site da igreja e descobriu lá os pequenos grupos, já entrou em contato e se ofereceu, né, na verdade. E aí já falaram de um PG para a gente no Guará, que a gente mora no Guará, e falaram de um PG no Guará. E aí ela veio me contar, ó, já marquei na quinta-feira, tem um PG para a gente ir. E eu confesso que, pelas experiências que eu já tinha tido anteriormente, eu era meio um pouco preconceituoso com esse tipo de trabalho. Tanto por experiência que eu mesmo vivi em outras igrejas aí, anteriormente, como até por, às vezes, a gente ouve falar de trabalhos que eram um pouco parecidos, então, assim, eu tinha um certo preconceito. Mas, como ela já tinha combinado, eu falei, pô, não vou fazer feio também, né? Vamos lá, ver qual é, né? E aí a gente foi pela primeira vez, aí posso dizer que foi amor à primeira vista. E desde então, já tem 2 anos que a gente está frequentando e participando do PG. Já tivemos várias experiências assim, incríveis vivendo PG. E hoje eu posso dizer que a gente é de Goiânia, não tem família aqui, e hoje nossa família é o PG. Nesses 2 anos aí já foram várias multiplicações. Hoje nosso PG, na verdade, só tem um casal que ainda é da época, lá do começo, mas a gente nunca perdeu o vínculo com os demais que foram espalhando aí, né, ao longo do tempo. E a gente é muito feliz de fazer parte do PG. E quem diria, né, de alguém que tinha um preconceito com esse tipo de trabalho, hoje é líder de um PG, né? Então, graças a Deus por isso. Que massa. Você pode aplaudir, pode. Para você, Poli, como foi? A Poli, gente, vocês têm que conhecer a Poli, é uma figura. Pessoa multitalentosa, assim, pessoa que dança, interpreta, escreve roteiro, faz viagem missionária, trabalho social. Põe o marido para dançar. Que não bota sabe até dançar. o marido para dançar e interpretar nas peças que ela inventa para fazer evangelismo. Pessoa multitalentosa. Como é que foi para você a experiência? Porque a gente olha para você e parece que para você é algo super natural e fácil, assim, se integrar, se conectar. Você é divertida, alegre, né, brincalhona e tal. Mas foi realmente tranquilo para você ou também teve um frio na barriga no começo? Não, para mim foi totalmente diferente dele, porque eu estava desesperada para ter amigos cristãos, né? Então, assim, o PG foi aquilo, a gente costuma brincar. Tinha realmente um antes do PG e agora existe um outro, um depois do PG, porque realmente o PG ele criou o ambiente de nossa casa. Antes a gente ficava tipo desesperado no final de semana para ir para Goiânia. A gente não sabia o que fazer aqui porque a gente era muito família. E a igreja, o PG, realmente mudou a nossa realidade. Graças a Deus, né? Vocês não precisam mais ir para Goiânia todo final de semana. Não! É uma bênção, o povo gente, reclama porque que a gente não vai mais. Mas 2 coisas marcaram Goiânia muito. é muito legal, só tem um problema com Goiânia, que toda vez que tem que ir para lá, tem que ir numa tal de uma feira da lua. Eu não entendo, gente. O propósito. Muito boa, Verdade. gente. Não percam, meninas. Faz sentido para mim. Ok. Então, Tirando a feira, Goiânia é legal. 2 coisas marcaram assim muito em relação ao PG, que é a ideia do compartilhar. E quando você fala em compartilhar, não só experiências, mas compartilhar recursos, compartilhar tempo, compartilhar sonhos. Assim como você falou aqui, uma das viagens que a gente fez foi para a África. E a gente tinha assim que podia levar não sei quantas malas com todo tipo de doação. E quando a gente falou PG, que a gente estava recolhendo essas doações, foi maravilhoso o número de sacolas que as pessoas iam chegando, ofertas de todo tipo. E então a gente sentiu que o PG estava lá com a gente, que a gente não estava sozinho, sabe? Foi muito legal isso. Fora as outras experiências, bebê nascendo, fazendo chá de bebê, né? Casal querendo casar, vamos ajudar esse povo a casar. Então é um compartilhar mesmo. E a segunda coisa que nos marcou muito, que eu creio, é porque o nosso PG é de casais. E uma coisa que eu falo muito para vocês, que são casais de namorados, noivos ou casados, andem com casais que vocês queiram se parecer. Andem com casais que inspirem vocês, porque isso faz muita diferença. O quanto mais perto de Deus você está, mais perto um do outro vocês também estarão. Podemos ir embora hoje, né? Já não precisa de mais nada depois disso. Não, brincadeira. Uau, que lindo.
Verdade. Obrigado, Polly. Foi abençoado por essa palavra. E a Isabela, gente tinha. depois disso, olha que missão fácil, não é mesmo? Mas, poxa, a Bela é uma menina que não está há tanto tempo assim com a gente, já tem um ano e tem mais, Que eu venho na igreja mesmo já tem quase 2. quase 2. Mas de PG, não. De PG menos, né? Tem Pois bem é. menos. E em pouco tempo ganhou, assim, o coração de todo mundo, menina super de Obrigada. Deus, e super querida. E a gente olha para a sua vida e vê, assim, realmente Jesus de uma maneira tão clara. Eu sou Que muito bom. abençoado pela sua vida, pelo seu testemunho. Amém. A Bela tem um pequeno grupo também, pelo menos compõe a liderança de um pequeno grupo lá no NB, um grupo chamado Sal e Luz, do pessoal do curso dela, e eu já fui lá com a Dessa, compartilhar uma palavra também. E como tem sido para você a experiência? Você chegou de fora, você realmente não tinha muitos amigos em Brasília, veio para estudar, como foi a sua experiência? No começo foi bem complicado, porque eu sou uma pessoa que, por mais que às vezes pareça super legal, assim, não. Só pareço legal, mas não sou, na verdade, legal. Eu tinha um certo receio, assim, de fazer amizade, eu tenho um pouco de dificuldade, assim. E, não, isso mudou, não tem mais. E eu cheguei para fazer faculdade e eu não tinha ninguém, eu não tenho ainda ninguém da minha família aqui comigo. E no começo eu fiz parte de um PG que o pastor Mark, não sei se todos conhecem, ele tinha criado o PG só por causa de mim. Ele me conheceu, queria me colocar no meio de todo mundo e criou um PG. Só que a gente fazia de sábado de manhã e aí depois começou a ficar meio difícil para todo mundo. E aí o PG acabou se desfazendo porque as pessoas foram para outros PGs. E aí eu fiquei sem PG e eu fiquei sem PG. Eu não fui atrás de outro PG. Negligenciei, assim, sabe? Até que chegou um momento que eu estava conversando com alguns amigos e falei que eu estava querendo um PG. Esse meu amigo foi e falou com o Biel, falou, consegui esse número. Aí o Biel entrou em contato comigo no mesmo dia, assim, ou no dia seguinte, eu não lembro. Aí... Muito bom, muito bom. Pessoal, calma, interesses meramente missionários e cristãos, só isso. E aí eu não pude ir na semana em que ele entrou em contato comigo, mas na outra semana eu fui e fica aquela coisa, né? Nossa, será que eles vão gostar de mim? Será que eu vou gostar deles? Como que vai ser? E no final eu gostei muito do pessoal, eles me acolheram muito bem. Era aniversário da Marina, no primeiro dia que eu fui, então teve bolo, foi muito bom. Claro que você decidiu ficar, né? Lógico, tinha comida, mas enfim. E logo depois veio o refil, e aí eu fiz amizade com o pessoal e a gente está aí até hoje. Eu sou muito abençoada por estar com eles me abençoam demais, eu cresci muito com eles. E eu falei para eles já sabem disso, eles são minha família aqui, que eu não tenho família aqui, eles conseguiram suprir isso que eu tinha. Eu sentia muita falta da minha família mesmo, porque eu tenho irmãos, né? E eu sinto muita falta dos meus irmãos. E eles viraram meus irmãos, assim, para tudo. Eu sei que eu posso contar com eles para qualquer coisa. Uau! Legal. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por esse tempo aqui, pelas histórias de vocês. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Mais uma salva de palmas, gente. E assim como eles contaram as histórias deles, existem várias outras. Na verdade, sem exagero, centenas de outras histórias como essa nesse ambiente aqui. Sabe, a gente tem vivido isso há um tempo já e começamos com 2 pequenos grupos, mais ou menos 5 anos atrás. Antes já existiam grupos parecidos como esses, mas não funcionavam da mesma maneira e a gente, desde que começou a trabalhar assim, e criou essa cultura, sabe, de que círculos são melhores que fileiras, de que estarmos juntos em pequenos ambientes de intimidade, de comunhão, de acolhimento, realmente transforma a vida da gente. Isso tem sido algo, assim, uma experiência transformadora para a minha vida. Eu sempre fiz parte de pequeno grupo também, liderei, e para minha esposa também isso tem sido fundamental, mas para a vida de todos nós, sabe? Então eu quero realmente encorajar você que ainda não tem um pequeno grupo. Esse é o momento, essa é a série. Durante esses 3 sábados, você encontra o seu grupo. Existem 3 redes de pequenos grupos: o Loud, que é a rede de universitários, o Next, que é a rede de jovens adultos,
e o One, que é a rede de casais jovens. Então, todas essas redes estavam representadas aqui por esse pessoal. Você pode ir ali na saída, no balcão de informações, no stand, se informar mais. No nosso site tem a lista de todos os PGs. Se você filtrar lá jovens, PGs de jovens, você vai encontrar os 30 grupos que hoje nós temos espalhados por toda a cidade. Temos grupos de segunda a sábado, só não temos ainda no domingo. Mas de segunda a sábado temos grupos em várias regiões aí do DF, então com certeza tem um grupo perto de onde você mora, ou de onde você trabalha, ou de onde você estuda, um grupo com o qual você pode se conectar. Para a gente terminar hoje, eu queria deixar vocês com um texto, talvez de um dos livros menos lidos da Bíblia, embora seja um dos menores também, isso deveria motivar a gente a ler mais, né? Os livros pequenos são bons de serem lidos, você lê rapidinho. Aliás, deixa eu só fazer uma pausa, né? Não é? Caramba. Obrigado. Obra aí do nosso time de criatividade. Valeu, galera. Eu queria pregar uns 50 minutos, pelo menos, nesse púlpito, né? Porque é o púlpito mais legal da história, com certeza. Mas eu tenho, na verdade, 10. Então eu vou ter que me conformar com isso. Mas sábado que vem tem mais. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está no livro de Filemon, é uma carta, realmente, eu estou bem feliz, porque eu nunca tinha pregado em Filemon antes, pena que eu só tenho 10 minutos, mas para você ter uma ideia de quão pequeno é, tem uma página só na maioria das Bíblias, depende do tamanho da sua Bíblia, mas a maioria das Bíblias tem uma página só, e tem só um capítulo, na verdade nem tem a classificação capítulo, versículo, tem só versículo, porque é só um. Então, assim, é Filemon 5, aí você fica esperando, mas 5 o quê? Qual é o versículo? Não tem, é só o 5 mesmo, é o versículo 5 e acabou. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, a um cara chamado Filemon, e, na verdade, quando eu pensei no que falar para concluir esse tempo nosso aqui, inspirar vocês realmente a se tornarem pessoas cada vez mais acolhedoras, e nós, como juventude, como área mais, nos tornarmos cada vez mais um ambiente de acolhimento de pessoas que chegam para fazer parte, especialmente desses pequenos núcleos, que são os nossos pequenos grupos, veio à minha mente usar realmente as cartas de Paulo, e especialmente aquele final das cartas de Paulo. Talvez se você conhece a Bíblia, você sabe do que eu estou falando, quando ele dá recados pessoais, bem íntimos, àqueles para quem ele está escrevendo as suas cartas. No final das cartas de Paulo, você vai ver, geralmente, saudações, cumprimentos. Mande uma lembrança para o fulano, manda um abraço para o ciclano, manda um abraço para aquele... Porque ele tinha relacionamento real, pessoal, íntimo, com pessoas naquelas cidades, naquelas igrejas para as quais ele escreve. Então, ele sempre tinha algo bem íntimo, bem particular para falar para essas pessoas. E eu comecei a folhear, e fui folheando várias cartas para ver justamente essas partes finais das cartas. O que Paulo tem a dizer para aquelas pessoas íntimas, próximas, que marcaram a vida dele, e vidas das quais ele fez parte também, e as marcou de uma maneira significativa através do Evangelho de Jesus. E olhando para esse micro livro da Bíblia chamado Filemon, eu encontrei uma passagem muito legal. E eu vou ler para vocês na mensagem, que é uma paráfrase, é uma versão da Bíblia, uma linguagem mais poética, mais contemporânea, só porque a maneira como foi escrito realmente mexeu com o meu coração, eu queria que você saísse daqui hoje com esse texto. Filemon 5, aliás, 4, né? E não tem capítulo, como eu já falei, é só isso mesmo. E Paulo diz assim para esse cara chamado Filemon: toda vez que o seu nome é citado nas minhas orações, eu digo graças a Deus. Toda vez que eu me lembro de você e vou orar por você, a minha primeira reação é dar graças a Deus, é agradecer a Deus pela sua vida, por quem você é, pela maneira como você vive. Olha só por quê. Paulo diz assim: eu tenho ouvido que você ultrapassa os demais cristãos no amor e na fé que tem no Senhor Jesus. A vida que você vive é tão inspiradora, é tão contagiante nesses dois aspectos, no amor e na fé. Ou seja, no seu relacionamento com Deus, na fé que você tem em Deus, através de Jesus, você é um cara que excede, que ultrapassa o padrão, o que é normal para um seguidor de Jesus comum, digamos assim, mas também no amor que você tem pelas pessoas. A maneira como essa fé que você tem em Jesus se manifesta de modo prático mesmo, real, na vida das pessoas com quem você convive. E havia uma igreja que se reunia na casa desse cara.
Na verdade, muitas vezes, nessas saudações que Paulo tem no final das suas cartas, ele fala assim, olha, mande um abraço, mande lembranças, saúde, à igreja que se reúne na casa do fulano, à igreja que se reúne na casa do ciclano, porque no início da história da igreja, o tempo da igreja, da primeira igreja, aqueles primeiros seguidores de Jesus, nós vemos as histórias na Bíblia, percebemos que a maioria deles se reunia realmente nesses ambientes de casas, de intimidade, eram pequenos grupos nas casas, vivendo em comunhão, vivendo em unidade, compartilhando a vida, é isso que essa palavra comunhão significa, compartilhando a vida de uma maneira profunda, intensa, íntima, real, se doando um pelo outro, abrindo mão às vezes das coisas que têm, em favor daqueles que não têm ou que têm menos. Então Paulo está olhando para esse cara que tinha uma igreja que se reunia na sua casa, que era como se fosse um líder de pequeno grupo, e ele está dizendo, olha, a maneira como você ama, e a maneira como você crê em Jesus ultrapassa o que é normal, ultrapassa o que é esperado das pessoas. E por isso, quando eu ouço falar de você e do que você tem feito e vivido, eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. E aí ele segue e diz assim, eu continuo orando para que essa fé que nós temos em comum, eu também compartilho dessa fé que você tem vivido, essa fé que nós temos em comum, continue a se manifestar. Ou seja, que não seja uma fé meramente teórica, uma fé meio abstrata, uma fé que você pratica sozinho na sua casa ou nos seus momentos de relacionamento íntimo com Deus, que ela não fique desconhecida e guardada só para você, mas que ela continue a se manifestar na vida de outras pessoas, nas coisas boas que nós fazemos, nas nossas ações concretas, reais, na maneira de nos relacionarmos, na maneira de servirmos uns aos outros, na maneira de acolhermos pessoas que ainda não fazem parte disso que nós temos e vivemos, e que fazendo isso as pessoas reconheçam quem? Você? Que as pessoas olhem para você e digam, uau, como você ama, como você tem fé, como você é uma pessoa extraordinária. Não, mas que fazendo isso, elas reconheçam Cristo. Ou seja, que a sua vida continue tornando Jesus conhecido para a vida de outras pessoas, para outras pessoas, a partir do seu amor e da sua fé, a partir da prática daquilo que você acredita. Sabe, a gente é chamado por Jesus para isso, para viver uma vida real, autêntica, sabe? Que toca a vida das pessoas. É isso aqui que a gente ouviu hoje. São pessoas reais, como você, como eu, têm suas questões, suas dificuldades, seus dilemas, suas crises, que às vezes se sentem sozinhas, às vezes precisam de amigos, precisam de uma palavra de alguém encorajando, confortando, chorando junto, rindo junto, celebrando junto. É a vida real das pessoas. E o que Paulo está dizendo para Filemão é, olha, eu sou grato a Deus pela sua vida porque você vive essa vida autêntica, essa vida que produz resultado na vida dos outros. Porque as coisas que você acredita se transformam nas coisas que você faz. A sua fé vem acompanhada de amor, sabe? E isso faz com que as pessoas conheçam Jesus. Isso faz com que Jesus seja visto, seja reconhecido através de tudo isso que você faz. E aí olha como ele termina, e eu acho isso sensacional. Ele diz assim, amigo, você não faz ideia de como eu me sinto bem sabendo desse amor que você tem. Desse amor que você não consegue dimensionar, você não consegue ter ideia do impacto que a sua vida, que as suas atitudes, que o seu amor pelos outros, o impacto que isso tem na minha vida. E ele diz, ainda mais quando eu vejo a sua hospitalidade, a maneira como você acolhe os irmãos, as pessoas que são incluídas nesse ambiente que você criou, na sua casa, sabe, abrindo as portas da sua casa para receber essas pessoas. Isso não é inspirador? Não é incrível você imaginar que uma simples atitude de acolher pessoas, de amar pessoas, sejam elas quem forem, de abrir as portas da sua casa ou de gastar um tempo, seja em qual ambiente for, com outras pessoas, sabe, e se dispondo simplesmente a amá-las e a cuidar delas, e andar com elas, e ouvi-las, valorizá-las, respeitá-las. Isso pode ter um impacto que é incalculável. É incalculável. Como medir o impacto dessas histórias? Como seria a vida dessas pessoas e de tantos de vocês? Se alguém não tivesse tido essa iniciativa, ei, eu vou abrir minha casa, eu vou abrir a minha vida, eu vou abrir o meu coração, eu vou gastar o meu tempo. Às vezes gastar literalmente dinheiro, recursos, investir nisso, para que você possa ter essa experiência de ser acolhido, de fazer parte. Sabe, é uma ideia muito simples que eu quero que você leve
não só hoje no seu coração, mas para a sua vida daqui para frente. Você não faz ideia do que o que você faz pode fazer na vida de alguém. A gente não faz ideia. A gente não tem como medir, não tem como calcular, mas o que a gente faz causa um impacto e pode causar uma transformação na vida de outras pessoas que só elas para nos contarem, só elas para dizerem, e talvez para elas até faltem palavras. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou? Para que através da nossa fé e do nosso amor real, sendo manifestado de maneira real, palpável na vida de outros, vidas sejam transformadas e Ele seja conhecido, Ele seja reconhecido, seguido, amado, glorificado através da minha vida, da sua vida. É muito simples, mas pode mudar tudo.